Pessoal, olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo a essa aula que eu estou gravando para vocês agora. Aqui é o professor Danilo. Então a gente vai dar continuidade nessa aula dentro da disciplina de Introdução à Engenharia de Produção. É, especificamente, como vocês já conseguem ver aí pelo slide de capa, essa nossa aula vai ser a respeito da indústria 4.0. Né? Então, a indústria 4.0 é um assunto extremamente atual, completamente necessário dentro da engenharia de produção. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da indústria 4.0. Eu sei que eu já mencionei esse tópico uma ou outra vez para vocês, né, dentro das nossas aulas, e agora chegou a hora da gente aprofundar um pouco mais dentro desse conceito de indústria 4.0, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando exatamente da quarta revolução industrial pela qual o mundo está passando, certo? A gente fala um pouquinho vou falar para vocês, né, um histórico das primeiras revoluções industriais, primeira, segunda, terceira, até que a gente chega nessa quarta revolução industrial. Né? A primeira revolução é a revolução mecânica, a segunda revolução industrial, a revolução da elétrica, a terceira trouxe a automação, e a quarta revolução industrial, né, ou indústria 4.0, como a gente tem falado, ela vem trazer para a gente a inteligência artificial, robótica, big data e muito mais informações que a gente vai falar na aula de hoje. Perfeito? Bom, então inicialmente a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica para a gente entender. Né? Para a gente saber aonde a gente está, é necessário saber de onde a gente veio. Então, por esse motivo, a gente começa com a Revolução Industrial. Tá? Então, em termos de Revolução Industrial, o que a gente tem? A primeira Revolução Industrial ela aconteceu provavelmente próximo de 1760. A gente não vai colocar uma data específica, né, exatamente 1760, porque há algumas divergências em termos de história e o nosso foco não é falar sobre história, né, justamente para a gente trazer o que de fato aconteceu, né, nessa Revolução Industrial. Bom, nesse sentido, a gente observa que ela iniciou na Inglaterra, né, por volta dessa data, e ela foi se expandindo, especialmente para a Europa Ocidental e por aí vai. Então a gente vê que a primeira revolução industrial ela está relacionada à máquina de vapor. A gente percebe que naquele período o que a gente tinha? A gente tinha uma produção extremamente arcaica. Né? Então lá na Grã-Bretanha a ideia era começar a introduzir máquina no processo de produção. Então a gente precisava sair da produção manual e começar o uso de vapor, de motores que fossem movidos a vapor e por aí vai. A partir disso, essa evolução beneficiou muito a agricultura. Por quê? Porque você tinha trabalhos artesanais, trabalhos manuais, e tudo que se produzia dependia da habilidade manual dos artesãos naquela época. Então era um processo demorado, um processo extenso, extenuante, onde a gente não tinha uma grande produtividade. Né? Se a gente for falar em termos de produção, era uma produção extremamente baixa, demorada. Né? Por quê? Porque não havia nenhum tipo de processo que facilitasse a produtividade. Tá? Então, uma das indústrias que teve um benefício grande com essa primeira revolução industrial, com as máquinas de vapor, foi a indústria têxtil. Né? E a partir da indústria têxtil começou a se utilizar os teares mecânicos, aumentar a produtividade, melhorar a fabricação. Né? Então, grande parte da economia britânica na época teve um impacto positivo por conta dessa primeira revolução industrial. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente parte. Né? Parte desse princípio, dessa primeira revolução industrial. Então, esse trabalho manual, como eu falei para vocês, começou a ser substituído pelas máquinas, né? Utilizando vapor, utilizando carvão, e a partir disso deu-se início à mecanização do processo produtivo. Então, essa mecanização fez com que houvesse a primeira expansão da produtividade na história da humanidade. Perfeito? Bom, a partir disso, o crescimento e a prosperidade foram se desenvolvendo e chamando novas formas de se evoluir. Né? Até chegar num certo momento onde isso que se tinha, né, a questão da máquina a vapor, o carvão, os desenvolvimentos até esse momento já passaram a ficar um pouco defasados. E nesse sentido, deu-se a segunda revolução industrial. Tá? Essa segunda revolução industrial, a gente vai falar de datas especificamente próximo entre 1870
a 1945. Né? Também começou na Europa, mas incluindo a Alemanha, né, onde a gente vai falar depois um pouco a respeito da indústria 4.0, e principalmente também nos Estados Unidos. Né? Então, nessa faixa de tempo, a partir de 1870, começou a se introduzir alguns sistemas que já eram pré-existentes a partir da eletricidade. Então, se a primeira grande revolução era a revolução da mecânica, a segunda revolução industrial é a revolução da eletricidade. Né? Utilização também de petróleo, de aço, para que tivesse a possibilidade de se desenvolver ainda mais os processos produtivos. Porque você imagina as fábricas que começaram a surgir na primeira revolução industrial agora ganhando a força da eletricidade. Né? Então fez com que a taxa de produtividade crescesse absurdamente. Né? Produção em massa de aço, fazer com que as ferrovias fossem inseridas no processo, que tivesse uma facilitação para escoar a produção. Então, essa segunda revolução industrial, ela vem com esse processo da eletricidade, trazendo essa grande novidade que poderia tocar as máquinas não mais a vapor, né, não mais a carvão, não mais no calor, mas sim a partir de um elemento que é a energia elétrica. E isso foi um ganho absurdo em termos de produtividade, porque você tinha vapor, você tinha carvão aquecendo máquinas e trabalhava naquele ritmo. Agora você tem uma ferramenta que não existia, que é a eletricidade, que faz com que tudo ganhe uma impulsão extremamente positiva em termos de produtividade. Então a gente percebe um grande salto na produção a partir da segunda revolução industrial. Né? E quando a gente fala de segunda revolução industrial, duas pessoas são bastante características neste processo, quando a gente fala lá nos Estados Unidos. O primeiro deles, Frederick Taylor. Né? Então Taylor ele vem trazer uma ideia de organização científica. Por quê? Porque tudo estava muito confuso, muito bagunçado. Não vou aprofundar na história de Taylor aqui. Por quê? Vou deixar para vocês aqui no Google Classroom um vídeo do YouTube que vai falar a respeito de Taylor. Tá? Um vídeo curto que também é a atividade dessa aula que vocês assistam a esse vídeo. Tá? Então, Taylor procura fazer uma organização do estudo científico. Né? Taylor é o pai da administração científica, vocês vão ouvir falar disso. Fazendo o quê? Pensando numa especialização e a divisão das tarefas. Por quê? Porque você tinha uma pessoa que fazia tudo dentro de um processo e acabava que demorava ainda. Então, começa-se a parte de divisão das tarefas. As pessoas começam a subdividir os processos produtivos e, consequentemente, isso gera um aumento na produtividade. Tá? Mais informações sobre Taylor vocês vão ter no vídeo que vocês vão assistir ao final dessa aula que eu estou ministrando aqui. Tá? Vou deixar o link para vocês. A segunda pessoa, Henry Ford. Tá? Henry Ford, vocês com certeza já ouviram falar de Ford. Né? E Ford ele vem falar um pouquinho a respeito da linha de montagem do seu carro Ford T, né? Que ficou muito conhecido em termos da indústria. Então ele é o primeiro a introduzir uma linha de montagem, uma linha de produção, porque essa linha de produção permite com que a empresa tenha uma produção em massa. O que seria isso? Um alto volume de produção. Eu tenho um trabalho extremamente repetitivo, né? Um trabalho onde o operador ele realiza a mesma atividade constantemente, ininterruptamente, durante todo o seu tempo de trabalho, e a partir disso ele consegue aumentar essa produtividade de forma nunca antes vista. Né? Então, por isso, quando a gente fala de segunda revolução industrial, você não vai ouvir falar de segunda revolução industrial sem falar de Henry Ford. Né? Então, nesse sentido, Ford tem um trabalho extremamente importante, principalmente porque foi nesse período os anos dourados da indústria automobilística. Nós falamos sobre o setor automobilístico há pouco tempo. Na aula de ontem eu deixei para vocês uma atividade relacionada à indústria automobilística, né? Então não dá para não falar de Ford. Porém, eu também não vou aprofundar na história de Ford, na vida de Ford. Também vou deixar um videozinho curto falando a respeito de Ford, da sua vida, dos seus princípios e de como que ele implementou tudo isso na sua indústria. Beleza? Bom, fechando a segunda revolução industrial, a gente vem para a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial ela data a partir de 1969, década de 70. Né? E se a primeira revolução industrial era uma revolução mecânica, a segunda uma revolução elétrica, a terceira revolução industrial ela vem com o advento da computação e da automação. Né? Muitas vezes a gente ouve falar de revolução digital. Né? É um outro nome, né, que surgiu. Por quê? Porque a partir do momento que
trocou-se aqueles sistemas mecânicos, analógicos, para sistemas digitais, como a computação e a automação, né? Então é a chamada era de informação, né? Por quê? Porque justamente foi a inserção dos computadores, da tecnologia de informação, de comunicação no meio dos processos produtivos. A gente consegue perceber também um novo ganho de produtividade, uma vez que são inseridos processos automatizados, né? Eu consigo inserir numa linha de produção, como a gente consegue ver na imagem aqui, uma linha de produção de automóveis, eu tiro pessoas e coloco processos automatizados, com a robótica também, que é também um grande advento da indústria 4.0, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente conseguiu, com a inserção da automação dentro dessa terceira revolução industrial, um aumento enorme em termos de produtividade também. Então é interessantíssimo a gente levar em consideração o papel primordial da computação e da automação na terceira revolução industrial. Beleza? Bom, então a gente chega na quarta revolução industrial, né? A quarta revolução industrial, ou o que a gente chama de indústria 4.0, né? Porque a gente tem o tema da nossa aula e a gente está conversando a respeito disso. E esse advento desse termo, quando a gente fala de indústria 4.0, ele surgiu lá na Alemanha, né? Então, por volta de 2012, mais ou menos, né? Todos vocês eram nascidos, alguns mais novos, outros um pouco mais velhos, mas nessa data todo mundo já estava no mundo. E durante a Feira de Hannover, uma feira bastante conhecida em termos de indústria no mundo todo, né, ela tem uma grande visibilidade, a participação do mundo todo, foi onde houve o advento da indústria 4.0. Então, o governo da Alemanha, eles queriam recuperar a participação, né, de agregar valor na indústria global como um todo. Né? Eu preciso agregar valor naquilo que eu produzo, eu preciso melhorar a minha produtividade, eu preciso poder, para que eu consiga ter maior lucro, vender mais, eu preciso melhorar o meu processo. Então a ideia que eles tiveram era aumentar a produtividade e elevar a competitividade dos seus processos. Então eles desenvolveram, né, organizaram um grupo de pessoas que pudesse elaborar um projeto, né, cheio de estratégias e tudo mais, para que fizesse essa reviravolta na manufatura a partir da tecnologia. Tá? Então, em cima disso, né, eles geraram um relatório de recomendações, que é um artigo que depois eu vou deixar para vocês também. Ele está em inglês, eu não encontrei esse artigo em português, chamado Indústria 4.0. Tá? Então, esse artigo ele trouxe, né, as luzes de todo o mundo para essa novidade que surgia na Alemanha. Então, a partir desse momento, a ideia foi justamente fazer uma fusão das tecnologias do mundo físico com o mundo virtual, né, o mundo digital e também o mundo biológico. Tá? Então, foi fazer uma miscelânea dessas coisas todas para gerar uma indústria que tivesse grande disparidade no mercado. Perfeito? Bom, dessa forma, quando a gente fala então sobre a indústria 4.0, a gente pode dizer que isso foi um marco para as inovações tecnológicas, né, em termos de automação, de controle de tecnologia e por aí vai. Tá? É um termo que ainda está em construção, está sendo desenvolvido e por aí vai. A cada novo dia evolui, ganha novos paradigmas, né? E se aprofunda em termos da tecnologia. Então a gente precisa ter um panorama geral dessa indústria 4.0, reconhecendo cada uma das suas partes. Bom, então a gente tem aqui, né, os nove pilares que foi apresentado neste documento que segura a indústria 4.0, né, nos quais a indústria 4.0 se baseia. Tá? A gente vai falar de cada um deles para a gente entender um pouquinho. Primeiro é o pilar do Big Data, depois os robôs autônomos, a simulação, realidade aumentada, integração de sistemas, manufatura aditiva, cybersecurity, né, ou cibersegurança, nuvem e internet industrial. Tá? Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou interromper o vídeo agora e vou iniciar um novo vídeo a partir daqui, com esse mesmo slide, para a gente falar sobre cada um desses pilares da indústria 4.0.